pedindo graça por aqueles que não puderam vir, né? Que Deus abençoe também aqueles que não puderam vir. E aqui tem alguns pedidos e também testemunho, né? Por exemplo, aqui a irmã Cleide, eu anotei primeiro que a irmã Cleide agradece primeiramente a Deus, né? E depois a igreja pelas orações. Na quinta-feira ela veio aqui pedir oração pelo pai dela, e ela estava me falando que o pai dela tinha um problema, uma dor crônica, que tem que tomar só remédio forte, e que na quinta-feira tem que levar no médico, mas Deus abençoou que ela veio para a igreja, né? E pediu oração, e nós oramos por ele, e na sexta-feira ele falou com ela, não tem mais dor nenhuma. Então, o melhor remédio é a oração, a oração, desde que a pessoa crê. Eu creio que na oração mesmo, eu até falei, é uma irmã que crê, né? E se a pessoa crê, não importa, a fé é de quem está pedindo. Às vezes a pessoa vai receber lá, se ela crê que o pai dela ia ser curado, ele foi curado. Graças a Deus, né? Que ele não está sentindo mais essa dor, que tinha que tomar medicamento a vida toda, né? E também a irmã Nilza também, ela está agradecendo pelas orações, que ela estava com um problema também, um problema sério, assim, de inflamação, e ela hoje mandou uma mensagem dizendo que graças a Deus já está tudo bem, e que na terça-feira eu creio que ela deve vir, né? Né? Então ela está agradecendo a Deus pelos irmãos que também ligaram para lá, para falar, né? Porque isso é bom, sabe, irmãos? Se você não pode ir e tem um telefone, alguém está doente, liga para ajudar, não liga para atrapalhar, sabe? Liga para ajudar. Uma coisa que eu quero ensinar para os irmãos é o seguinte: se tem uma pessoa doente e você vai lá para visitar, não fica falando em doença, não. Chega lá, fala em Jesus Cristo, que amém. Porque tem gente que só fala em doença. Não, chega lá e fala naquele que pode curar a pessoa, para a pessoa esquecer da doença. Porque senão, ele chega lá e atrapalha mais a vida da pessoa, né? Então, vocês têm que aprender isso. Porque tem pessoas que começam, eu tenho uma irmã que pergunta para ela, e aí, como é que você está? Hoje eu estou sentindo isso, nunca que está bom. Mas isso é mania que a pessoa tem. E a pessoa não pode ser desse jeito. Tem que ser igual aquela mulher. O filho tinha morrido, perguntava para ela, está tudo bem. Está tudo bem. Porque ela ia encontrar com um profeta que ia resolver o problema. E se você já encontrou com um profeta que trouxe uma mensagem que resolve o seu problema, então está tudo bem. Então é isso que nós precisamos de entender, né? E então aqui, hoje nós vamos orar também por o irmão Kepler e a irmã Sirlene. Ontem aconteceu um acidente e foi no carro, foi um acidente grave, mas graças a Deus eles já estão em casa. O meu carro praticamente é perda total, né? Um carro bateu atrás do carro dele que até as portas não abrem, né? Mas graças a Deus, nem quem estava atrás, só eles que machucaram o pescoço um pouco, mas já está em casa. Nós vamos orar para eles recuperar o mais rápido possível, né? Mas nós temos que agradecer a Deus que Deus livrou eles da morte, né? O carro depois compra outro, né? Mas a pessoa, importante é a vida da gente, e eles, graças a Deus, estão em casa, né? Hoje também nós vamos orar pelo meu netinho, o Levi. O Levi sempre, de vez em quando, sente umas febrinhas, uma coisa assim, sabe? E uma gripe. Nós vamos orar para Deus libertar, tirar aquilo dele e ele ficar praticamente são, sem nenhum problema, sabe? E também, aqui tem um outro pedido aqui, deixa eu procurar onde está aqui.
está aqui também. E nós vamos orar também pela irmã Hilda, né? Continuar orando pela irmã Hilda, para ela também recuperar mais rápido, para poder voltar, né? Aqui tem, eu anotei algumas coisas aqui. Outra coisa, as crianças, lembrar das crianças. As crianças podem ir lá para o galpãozinho, que a irmã vai estar lá com eles, lá, tá? E vai ser, até que encontra outra pessoa para ajudar, vai ser um domingo sim e outro não. Eu creio que vai ser assim, tá? Não é, irmão? É um domingo, então esse domingo no próximo não, e depois no outro. Vai ter escolinha para as crianças lá. Aqui nós vamos orar também pela irmã Terezinha Eustáquia de Almeida, a sogra da irmã Miriam. Nós vamos orar por ela, para a saúde, para Deus dar ela saúde. Eu creio que ela deve estar ouvindo, ela gosta muito de ouvir as pregações daqui, eu creio que ela deve estar ouvindo lá. E depois, no final, nós vamos orar pela Tereza, o aniversário da Tereza, né? No final do culto nós vamos orar por ela, né? Pela menina da irmã Miriam. Então eu creio que eu falei tudo que tem aqui para... Eu creio que senão depois nós vamos... Se tiver alguma coisa que eu esqueci, aí alguém me lembra depois, tá? O filho do irmão Rogério também, vamos continuar orando por ele também, né? Também. Irmã Hilda está aí? Irmã Hilda já está aí, tá? Graças a Deus, né, irmã Hilda? Está aí. Melhor ainda, né, irmã Hilda? Receber um alimento que vem do céu, sair daqui totalmente curado mesmo. Isso é muito bom. Então nós vamos aproveitar o tempo, vamos ler a Bíblia e depois nós vamos orar. Eu sempre falo com os irmãos o seguinte: nós temos que fazer o seguinte, mesmo que não tenha ninguém na nossa casa doente, mas se tem alguém doente em outro lugar, ora como se fosse seu parente, como se fosse seu pai, seu irmão, sabe? Olha assim, tenha amor pelas pessoas e Deus vai ouvir as nossas orações dessa maneira, né? Então, nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Primeiro nós vamos ler em Deuteronômio, para a gente falar de um assunto, e nós estamos sempre falando, mas trazer um assunto assim mais claro a respeito de, como vocês devem estar vendo aí, né? Existe um ser supremo que deve ser reverenciado. Quer dizer, existe um Deus verdadeiro que é antes de todas as coisas, antes de qualquer criação. Esse Deus deve ser respeitado e reverenciado mesmo, sabe? Então nós vamos ver quem é Deus. Nós vamos falar sobre isso. Hoje existe uma mistura muito grande, que as pessoas interpretam mal a palavra e acaba que é como atropelar, né? Existe um pensamento assim, é claro que a gente lê, mas tem que ter entendimento. Nós somos a palavra, mas se nós somos a palavra de Deus. Agora, se você ficar sabendo por que nós somos parte da palavra, aí nós vamos explicar por quê. Mas isso foi lá no passado. Amém. Quando Deus criou o homem e a mulher, o homem à sua imagem. E é claro que ao mesmo tempo ele criou um casal, né? Então ele criou também a mulher, mas na criação original, não nesse aqui, tá? Nesse aqui não, tá? Você não pode, é claro, por um lado nós temos que dar valor nesse aqui, porque sem esse aqui, se você não tiver nesse corpo aqui, você não reconhece Deus. Se você está nesse corpo aqui reconhecendo Deus, é porque você sabe que Deus é maior que você. Amém. Nós somos filhos e Deus é Pai. Amém. Tá? O próprio Deus aqui na terra, quando ele viveu aqui como homem, ele reconheceu que havia um Pai. Ele disse: o Pai é maior do que eu.
Depois nós vamos explicar isso, né? Então vamos ler Deuteronômio 32, a partir do verso 1 até o verso 7. Escute bem essas palavras e depois nós vamos ler no livro de Tiago 1, 16 ao 18. Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. E aos teus anciãos, e eles te dirão. Então vamos ainda no livro de Tiago 1, 16 ao 18. Nós vamos ler também, para a gente começar a nossa palestra. Então, Tiago 1, verso 16 ao 18, está escrito assim: Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Pela palavra ele nos gerou. Agora, quando que ele nos gerou? Pela palavra. Nós vamos ver que a própria teofania foi a palavra falada. Então se você é um eleito, você tem uma teofania. Essa é a criação original. E se você tem essa criação original, você está nesse corpo aqui para reconhecer que Deus é seu Pai. Que Deus é nosso Pai. Então vamos fechar os nossos olhos e orar por esses irmãos e irmãs. Senhor Deus, graças te damos. Primeiramente, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar nesta hora, Pai. Meu Deus, dá-nos graça, força e poder, Senhor, vindo do alto, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar nesta hora, Pai. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão dos irmãos, meu Deus, que ainda estão enfermos, Senhor. Meu Deus, Senhor, como nós estávamos falando sobre a irmã Hilda, Senhor, ela está aqui, Pai, mas ajuda ela para que ela possa recuperar o mais rápido possível, Senhor. E os irmãos, Kepler e a sua esposa, Senhor, estão ali, Senhor Deus, em casa. Meu Deus, ajuda para que eles possam recuperar o mais rápido possível, Senhor. Meu Deus, também, Senhor Deus, a sogra da irmã Miriam, Pai. Nós oramos por ela, Pai, pedindo, Senhor, que dá ela saúde. Meu Deus, enche ela da tua graça, do teu Espírito, Pai. E dá ela saúde, Senhor, para ela poder ter uma vida melhor aqui, Senhor. Nós entregamos ela em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, também, meu Deus, o meu netinho, Senhor. O Levi, Senhor.
Eu estou orando, nós estamos orando por eles, para que o Senhor possa abençoar aquela criancinha, meu Deus, tirar a toda a febre, todas as coisas que sempre está acontecendo, Senhor. Meu Deus, que ele seja libertado de tudo, Senhor, para que ele tenha uma saúde total. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos ele e aquela família em tuas mãos, Senhor. Eles não estão aqui hoje, mas eu creio que devem estar ouvindo a tua palavra. Também a Sofia, Senhor, que ainda é uma criança, todos eles ali, Senhor. Assim nós entregamos todas as famílias em tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, ajuda as pessoas que talvez não teve tempo, Senhor, e não tem condição de pedir, meu Deus, por cura, por libertação, aonde estiver, Senhor, alguém nessa condição, Senhor, Pai, ajuda eles, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós entregamos todo em tuas mãos, e esse culto também, Senhor, está entregue em tuas mãos, que o Senhor possa cuidar de nós, e também de mim, Senhor, para falar a tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toma-me em tuas mãos, Senhor, para que eu possa ajudar o teu povo, os irmãos através da internet também, Senhor, que eles possam ouvir, Senhor, não só o homem falando, mas o Senhor falando através do homem. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Ah, Sofia está aí, né? Tá bom. Então, eu quero trazer uma explicação para os irmãos a respeito disso, porque a gente não pode tomar. É claro que quando a gente vai para um lado ao contrário, é porque algum ensinamento que não está bem, porque na verdade não existe ninguém, nem mensagem, nem nada que vai nos ensinar um caminho errado. Se nós seguimos um caminho errado é porque nós entendemos errado, mas tudo está na palavra, está certo, mas nós temos que entender realmente a verdade como está escrita, sabe? Como eu estava falando sobre o próprio Jesus quando estava na terra, as pessoas às vezes não entendem. Aliás, aqui mesmo no livro da primeira carta de João, aquelas cartinhas de João, né? Deixa eu ler aqui para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. Carta de João, a primeira carta no capítulo, eu até anotei aqui, 3, verso 1 e 2. E está escrito assim, escute bem aqui o que está escrito, ó. Capítulo 3, verso 1 e 2. Está escrito assim: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Quer dizer, isso é futuro. Quer dizer, quando Ele glorificar a nós, aí nós seremos como Ele. Aí ninguém vai errar, e todo mundo tem a mesma estrutura, o mesmo corpo. Que aqui ele está falando quando ele for um rei na terra, aqui, como filho de Davi, nós seremos glorificados, ele um homem como rei, e nós como a esposa daquele rei. Então aí sim, aí você nunca mais vai errar. Aí nós seremos do mesmo material. O mesmo corpo que ele tem, do mesmo material que é o corpo dele, é o nosso. Mas é esse aqui não. Esse aqui não é uma criação.
Não é uma criação de Deus. Nós vamos ler que vocês vão entender. Não é uma criação. É algo que foi feito à imagem dos animais. Está escrito na mensagem e você sabe que é isso aí. Às vezes a pessoa não entendeu ainda. Como aí eu quero voltar em São João 14, verso 28. Eu quero ler, depois para a gente começar a pregar. Deixa eu voltar aqui no livro de São João, só para os irmãos entenderem. Isso aqui, olha, quantas doutrinas erradas surgem por causa desse verso aqui. Tá? Quantas doutrinas erradas que tem aí por causa desse verso. Mas por quê? Porque eles não entendem. Se entendesse, porque eu acho que ontem mesmo eu estava conversando com minha esposa. O problema é que às vezes a pessoa pega um verso só, ou então um parágrafo só, e quer provar algo. Mas você tem que entender todo o plano da redenção, tudo que é da Bíblia você tem que entender, e nada pode contradizer. Nenhum versículo pode contradizer o outro. Quer dizer, o nosso ensinamento pode estar contradizendo, mas o de Deus não contradiz nada, porque toda palavra é Deus. E você não pode dizer que Deus contradiz Deus. Não existe contradição em Deus. Então toda palavra é a verdade. Amém. Então no verso, por exemplo, no verso aqui, ó, você vê, no verso 28 diz assim: ouviste que eu vos disse. Quer dizer, se a pessoa que lê esse verso aqui podia ler a outra parte que ele diz: ouviste que eu disse, eu vou e volto para vós, e não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Vou e volto. Aí ele está falando: ouviste que eu disse, vou e venho para vós. Mas ele já tinha falado: não vos deixarei órfão. Então por quê? Porque ele é o pai. Mas como ele está mandando aqui como filho, para nos salvar. Mas ele é o próprio pai. Naquela posição que ele estava, ele não podia morar em nós, mas podia salvar a cada um de nós. Amém. Aí vocês entendem a Bíblia, como que a Bíblia está certa. Na posição que ele estava, não podia estar em nós, mas podia salvar a cada um de nós. Amém. Porque naquela posição ele podia derramar o sangue. Sim. Tá? Então aí ele disse assim: ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, o profeta diz, essa palavra que diz: se me amasse, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O profeta diz: se estivesse enamorado de mim, vocês entenderiam que a posição de pai é maior, e que ele, como pai, podia vir morar em cada um de nós. Amém. Porque o pai é espírito. Amém. O pai, aqui, ele é a palavra. Amém. Então, como você pode ser a palavra se você não é o pai? Está vendo? É isso que é o problema, que as pessoas não entendem, que isso é o diabo tentando te perverter para não crer na verdade. Aí eu vou te mostrar um caso que vocês vão entender melhor. Essa doutrina foi pregada pela serpente. Essa doutrina que você é. Vocês recordam em Gênesis 3, lá, verso... só para vocês verem uma coisa, eu quero ler só para vocês entenderem agora. Essa é a doutrina da serpente. Deus tinha estabelecido a sua palavra para que Adão e Eva vivessem pela palavra. A serpente chegou e disse a palavra para Eva, e ela disse: mas, aí ele entrou no mas Deus sabe, e Ele vai abrir os seus olhos para ser como Deus. Está vendo? Veja a doutrina. Está vendo? Ele quer que as pessoas achem que a pessoa pode tomar a posição de Deus. Ezequiel 28, está escrito lá que ele quer assentar como Deus, querendo parecer com Deus. Então ele quer que as pessoas cheguem a uma posição de descrer, porque quando você acha que você toma essa posição, você já descreu em Deus.
Você tem que ser um filho obediente para crer em Deus, que Deus existe e que Ele está aqui diante, e Ele é o comandante, e Ele tem um batalhão que Ele é o comandante do batalhão. Amém. É tão fácil, né? Nós somos a palavra, e Deus? Se nós já temos essa posição, e Deus, então? Deus é a palavra. Amém. Nós somos parte da palavra. Amém. Nós somos a criação dele. Amém. E isso não nesse, mas no outro, porque ele já criou a imagem dele. Mas a outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos, se não fosse o sangue de Jesus Cristo, está escrito, eu trouxe aqui, aí vou ler um parágrafo apenas do 6º selo. Se não fosse o sangue derramado, tudo que era criado, toda a criação voltaria a ser átomos e moléculas novamente, voltaria a nada. Tudo que é criado, só ficaria Deus, que nunca foi criado. Toda a criação, mesmo as teofanias que foram criadas, voltaria a nada. Porque Deus criou as teofanias para revestir elas e glorificar elas para morar aqui. Então, se Ele não derramasse o sangue para pagar o preço por nós, não haveria nenhuma criação. O mundo voltaria a encher de água novamente, e Deus continuava sendo Deus. E nenhuma criação. Mas o sangue pagou o preço, e quem derramou o sangue foi Ele. Amém. Para que aquela criação que realmente ficou com Ele lá no passado, aquela parte que ficou com Ele, não perecesse. E essa é a forma que Ele nos colocou aqui para crer, e deu esse corpo, e deu isso para você crer que é um Deus que te está vigiando você o tempo todo. Amém. Esse é o grande Deus, e Ele é a palavra, Por exemplo, deixa eu ir lendo aqui onde eu disse que eu vou ler apenas o parágrafo 127 da mensagem do 6º selo. Foi por isso que João chorou. Tá vendo? Por que ele chorou? Porque se não houvesse ninguém para pagar o preço, não tinha ninguém vivo, ninguém ia viver. Porque se ninguém pudesse pegar aquele livro, toda a criação, tudo estaria acabado. Ela simplesmente voltaria a átomos e a molécula e coisa assim, a luz cósmica, e nem mesmo haveria uma criação, pessoa, nada mais, porque Adão perdeu os direitos daquele livro. Está vendo? Então, voltaria a nada, porque Adão perdeu o direito daquele livro quando ele ouviu aquela mensagem que Satanás passou para ela. Se você fizer isso, você vai ser como Deus, sabendo bem e mal. E essa foi a mensagem que matou a humanidade. Deus é Deus, e nós somos o mínimo, podemos dizer assim, praticamente sem Deus nós somos nada. Praticamente não, sem Deus nós não somos nada. Verdade. Então, Deus está na frente de todo o trabalho, e nós temos que ter esse entendimento, porque o mundo já não tem. O mundo já não sabe mais nada sobre Deus, mas nós sabemos. Amém. E é por isso que nós colocamos Ele na frente. Amém. Sabe? Deixa eu estou lendo só alguns parágrafos aqui, mas deixa eu ler um parágrafo aqui da mensagem Shalom. Eu quero ler só o 168 da mensagem Shalom, 168, só para os irmãos ver uma coisa aqui, ó. 168 está escrito assim: o que é isto? Ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo ainda é Deus. Só ele, o mesmo ontem, o mesmo hoje, manifesta-se como ele era. Moisés e Elias diante de Moisés e Elias
adiante, e Jesus, e o mesmo Deus hoje, o torna Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Veja, ele nunca dirigiu a pessoa a um grupo, eles a dirigiram a uma pessoa, as pessoas a dirigiram a uma palavra, Deus. Eu creio que eu estou lendo certo aqui, está vendo? Verso. Pois é, mas eu estou lendo só o 8 que eu estou lendo aqui, né? Mas eu quero, deixa eu continuar lendo de novo aqui, deixa eu falar de novo. Aqui, o torna Jesus e Elias adiante, e Jesus é o mesmo Deus hoje. O torna Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Veja, eles nunca dirigiram a pessoa a um grupo, eles as dirigiram a uma pessoa, as dirigiram a uma palavra, Deus. Tá? Só isso aqui, não precisa mais. Eu quero que os irmãos entendam, é isso, Deus é a palavra, é isso que eu quero que vocês entendam. Deus é a palavra e ele deve ser respeitado, e ele é a palavra aqui. Aqui, por que a palavra é aqui? Porque a palavra foi dada aos seres humanos para obedecer. Nós estamos aqui para obedecer a palavra hoje, tá? Hoje, porque não adianta você obedecer o que Deus já fez. É claro que nós cremos que Deus é toda a verdade, mas adianta você pensar assim: olha, houve uma arca, e eu creio que, é claro, nós cremos que aquela arca foi verdade e aconteceu, mas para quem? Para aquele povo lá. Hoje a arca é Cristo, hoje a arca é a verdade do dia. Amém. Hoje essa mensagem é que te tira da terra. Por isso que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. O que ele foi lá, ele é hoje. Amém. Mas o que ele é hoje? A mensagem do dia. Amém. Então, se você sabe que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e rejeita a mensagem do dia, você apenas citou que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas só que você não crê. Você não crê que ele é hoje, porque para você crer que ele é hoje, você tem que obedecer a mensagem da hora. Tem que obedecer a mensagem da hora, irmãos. Não adianta, a gente tem que falar com os irmãos, mostrar para os irmãos isso aqui, é porque não adianta, o que o diabo está querendo? É tirar você desse foco verdadeiro que é a mensagem da hora. Jesus é essa parte agora, para mim e para você. Amém. Ele é essa parte, tá? Ele é essa parte aí. Então vamos aqui, agora deixa eu pegar. Estou pegando para mim, depois eu pregar. Eu estou só lendo algumas mensagens para depois eu pregar para vocês, tá? A mensagem, o desvelar de Deus. Escute bem aqui, ó. O desvelar de Deus. 260 e 261. Por isso que eu estou lendo as mensagens para vocês entenderem. Porque às vezes alguém falou, mas o William Branham disse que a noiva é a palavra. Mas então, aqui está a mensagem pregada. Não é o William Branham que falou, é Deus que sempre fala, mas tem que haver um entendimento em nós para entender a mensagem. Porque nessa mesma mensagem, aqui no parágrafo, não vou ler, mas aqui no parágrafo 20, deixa eu ver aqui, um parágrafo 18, está escrito aqui que Deus faz as coisas para uns crer e outros ir embora e tudo mais. Ele faz de propósito. Ele faz de propósito. Então alguém vai entender e o outro não. Verdade. Mas se você é um eleito, você tem tudo. Amém. Nada é difícil para eleito, mas para o não eleito tudo é difícil. Mas então diz aqui, ó, examinar, Jesus disse, 260,
examinai as Escrituras, que vós cuidais ter. Credes em Deus, crede também em mim. Se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis em mim. Mas se realmente faço as obras, eu e meu Pai somos um. Amém. Quando me vedes a mim, vede o Pai. Quando você vê a palavra manifestada, você vê o Pai, Deus. Amém. Você não crê que Deus está manifestado aqui? Amém. Então você está vendo Deus. Agora você é Deus? Eu te pergunto, você é filho de Deus? Mas você é Deus? Mas nós somos filhos de Deus. Mas nós não somos Deus. Então quando você vê a palavra manifestada, você vê o Pai, Deus. Porque a palavra é o Pai, a palavra é Deus. E a palavra manifestada é o próprio Deus tomando a sua própria palavra e a manifestando entre os crentes. Amém. Nada pode fazer com que ela viva a não ser os crentes. Amém. Só os crentes. Amém. Faz ela viver. Quer dizer, só o crente que tem vida em si vai reviver aquela palavra do dia. Porque o Deus que está nele foi que escreveu a mensagem da hora. Amém. Vocês viram? Então, a diferença é essa: Deus é a palavra e nós somos parte da palavra. Amém. Você não pode misturar uma coisa com a outra, porque senão não vai dar certo lá na frente. Satanás está querendo isso. E nós chegamos a pensar que nós já chegamos àquela posição. Aquela posição só vai chegar quando o rapto acontecer. Até pertinho você vai falhar, nós vamos falhar, e nós não vamos ser completos até que você muda de corpo. No dia que você mudar de corpo, você nunca mais erra. E aí sim, você vai tomar do mesmo material que ele vem te buscar. Aí nós seremos como ele é. Amém. Seremos, por isso que a Bíblia diz, quando ele manifestar. Quer dizer, é claro que ele manifestou na palavra para me ensinar e ensinar vocês. Mas quando ele vier nas nuvens, ele muda você. Amém. E só ele pode fazer. Então ele é soberano. Ele é um Deus que não tem, assim, um Deus que não tem limite, né? Mas nós somos limitados. Por exemplo, eu anotei várias escrituras aqui, mas eu quero ler, depois eu vou ler as mensagens aqui. Veja Romanos, não precisa dos irmãos abrir, eu só vou ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 11, verso 33, aqui, que diz assim, ó, 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem estava lá para dar conselho a Deus? Só ele existe. Havia alguém para dar conselho para Deus? Para fazer uma coisa melhor do que ele já fez? Tudo que ele fez, ele não pode voltar atrás. Você sabe por que Deus pagou o preço, morreu para redimir a terra e os seus filhos? Porque foi a criação dele. E o que ele faz, ele não volta atrás, porque tudo que ele faz é perfeito. Amém. Então, o que ele fez? Para redimir o que ele já tinha criado, então ele desceu do céu, derramou seu sangue para permanecer com aquilo que ele criou. E Deus não vai criar mais nada. Tudo que ele criou vai existir eternamente. Amém. Então é isso que nós temos que entender. Ou quem lhes deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém.
Ele, somente Ele. Amém. Exatamente por causa disso. Não, porque às vezes nós falamos, e a criação de Melquisedeque para cá? Aí é uma criação. Mas só que antes daquilo ele já existia. Deus sempre existiu. Sempre. Mas aí ele começou a criar. E a criação começou de Melquisedeque para cá. Ele criou um corpo para ele. Mas ele é o Criador. Ele criou um corpo para ele. E quando ele criou aquele corpo, está escrito lá no primeiro livro: façamos o homem à nossa imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. Então ele já tinha uma imagem, um ser criado, e era ele mesmo. E esse ser criado já foi criado exatamente porque ele sabia que já tinha acontecido o problema lá no céu. Quando ele criou a si mesmo como Melquisedeque, já tinha acontecido o problema. A divisão já tinha acontecido lá. Mas ele já criou a si mesmo, sabendo que, como está escrito aqui em Hebreus 7. E nós vamos ver por que nós não chegamos aqui na teofania. Nós viemos em carne, mas ele veio na linha regular de atributo. Primeiro Melquisedeque, primeiro rei de justiça. Quem é rei de justiça? O Espírito que pairava sobre as águas, é Deus. Depois, Melquisedeque, rei de Salém, quer dizer, o rei da Nova Jerusalém, é Deus. E depois Jesus Cristo, rei dos reis e Senhor dos senhores, o mesmo Deus. Amém. Mas teve que vir em carne para liberar a terra, liberar o milênio, liberar tudo. O próprio Deus veio na linha regular de atributo, mas sabia que nós não podíamos ser assim. O que ele fez? Ele vindo na linha regular de atributo, o que ele fez? Ele nos fez, a partir de Adão para cá. Ele fez um ser, e esse ser está aqui sujeito a tudo. E esse ser tem um livre-arbítrio, direito de escolher. E aqui é onde nós fazemos a escolha para onde nós vamos. Se você está lá, você vai fazer a escolha para voltar para lá. Amém. Se você saiu de lá, você vai fazer a escolha para descer. Para onde você desceu? Mas aqui a decisão é aqui. E não, por isso que não é ser religioso, não. Não é ser aquela coisa como Caim era, não. É você ter revelação do que está acontecendo. Sim. Porque Abel e Caim, os dois eram adoradores e adoravam o mesmo Deus. Eles não adoravam Deus diferente. Mas um tinha revelação e o outro não tinha. Um sabia, e como eu creio que eu preguei aqui, um sabia e tinha a revelação da redenção. Ele já sabia que para ser redimido e para sair daquele problema tinha que ser um cordeiro, tinha que ser sangue. O outro não sabia de nada. No sentido, ele não sabia de nada sobre redenção, mas ele sabia como adorar a Deus e foi adorar. Só que Deus não aceita a adoração errada. Deus só vai nos levar se você está crendo na mensagem como ela é. Amém. Ou vai me levar ou vai nos levar. Se você aceitar a mensagem como ela é, aí nós vamos sair da terra. Se não, vamos ficar aqui. Essa é a parte que cabe a nós abandonar toda a má interpretação que Satanás traz, porque senão ele tira você do verdadeiro foco. E esse é um problema sério. Então vamos aqui mais aqui. Deixa eu ir lendo aqui para os irmãos. Eu creio que até essa mensagem nova aqui eu anotei alguma coisa. Deixa eu ver se ela está aqui. A mensagem, o olho de Deus. Eu creio que deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Eu acho que sim. Se tiver eu vou ler também essa mensagem aqui. O olho de Deus. Só para os irmãos verem uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu anotei mesmo. O olho de Deus. Parágrafos 6 e 7. Escute bem aqui.
O olho de Deus reflete sua vontade, reflete seu espírito, reflete sua palavra. De que adiantaria todo o nosso treinamento? De que adiantaria todo o nosso ensino, de toda a nossa teologia, se não houvesse algo para nós nos manter em equilíbrio? De que adiantaria um navio ter velas incríveis, válvulas muito boas, polpas e compartimento, uma excelente bússola no interior, se não tivesse um leme? E se ele não tivesse nem bússola, nem leme, seria simplesmente levado de um lado para outro pelos ventos. Mas somos gratos por Deus ter tanto o leme quanto a bússola. Está vendo aqui? Não vamos ser levados por vento de doutrina de jeito nenhum, porque o comandante está aqui. Amém. Para nos ensinar a verdade, né? Ele nos mostra onde estamos hoje, o que acontecerá. Ele disse: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Portanto, vamos olhar pelos olhos de Deus nesta noite e veremos que Ele nos conduzirá ao Calvário. E no Calvário tudo foi consumado. Viu? Amém. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada pecador aqui nessa noite foi salvo quando Jesus morreu no Calvário. Amém. Viu? Cada pessoa doente foi curada quando Jesus morreu no Calvário. Amém. Ele consumou a obra. Amém. A única coisa que Deus pode fazer agora é ungir ministros para pregar a palavra ou colocar dons na igreja para apontar para você a obra consumada de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Viu aqui? Então, por que vocês vêm na igreja? Para ouvir a verdade. Amém. Se eu já sou a verdade, se vocês são a verdade, para que vocês vêm na igreja? Então, da verdade para lá você sai, mas nós não somos a verdade, nós somos da verdade. Amém. Aí sim, você é da verdade. Você lembra do rei lá perguntando a Jesus? Jesus falou assim: quem é da verdade ouve a minha voz. Ele perguntou o que é a verdade. Ele não respondeu nada para ele, porque ele não entendia nada sobre verdade. Calou a boca. Porque a verdade era ele quem estava tentando tirar, mas não podia, porque ele era um político, né? E é claro, ele estava lá para isso também, né? Mas a verdade é Jesus. Amém. Quem é da verdade ouve as minhas palavras. E ali estava a verdade para ser crucificado. Mas Pilatos não conhecia a verdade. Quer dizer, ele teve com a verdade nas mãos, mas não pôde aceitar a verdade. Hoje nós podemos ter a verdade na mão, mas nós temos que aceitá-la no coração. Amém. A verdade é Jesus Cristo. A mensagem não é um segundo plano, a mensagem é Deus na terra. Tá? Vocês têm que entender isso, a mensagem é Deus na terra. E nós temos que dar ouvido à mensagem que é Deus na terra. Amém. Tá? Então diz aqui: apontar para vocês a obra consumada de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus conceda isto esta noite. É minha oração enquanto rogamos. Eterno e bendito Deus, que levantou o Senhor Jesus dentre os mortos e o ressuscitou e o colocou à direita da majestade nas alturas, ali fazendo intercessões sobre a nossa confissão. E viemos nessa noite com a confissão para dizer que cremos em cada palavra que Ele nos ensinou em Sua palavra. Amém. Então a confissão é essa: nós cremos em tudo que está acontecendo, Senhor. Tudo que o Senhor está fazendo, nós cremos que é a verdade.
Nós cremos que o Senhor enviou um profeta. Que Ele nos ensinou pela sua palavra. E confessar é dizer a mesma coisa. Amém. E cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se sua presença está aqui e o declara vivo depois de 1900 anos, no encerramento dessa era ou dispensação gentia, venha, Senhor Deus, em uma palavra, deixa eu voltar aqui, venha, Senhor Deus, uma palavra vinda de Ti significará mais do que todas as palavras de todos nós poderíamos dizer, que nós poderíamos dizer. Apenas Te ouvir falar com Teu grande poder, isso enviaria os corações a um lugar que talvez nunca tenhamos alcançado antes. Você viu aqui que a palavra está na frente? Amém. Não adianta, nós estamos aqui para defender a palavra de Deus e defender os filhos dele. Amém. Não incrédulo, incrédulo nunca vai ser defendido pela palavra. Incrédulo é incrédulo mesmo. Não adianta, a palavra de Deus é para expulsar incrédulo. Você sabe quando Jesus pregou para aqueles 70 pregadores ir embora? Ele pregou a mesma palavra que pregou para os discípulos. Só que pregou de uma maneira que não dava para entender. Porque lá no Velho Testamento, já pensou? Comer a carne do filho, beber sangue, quando era proibido. Mas ele pregou de tal maneira para mandar um bocado embora, mas aqueles que eram verdadeiros, olha, eu não entendi não, mas eu creio que é verdade. Amém. Ficou. Glória a Deus. Mas 70 foi embora. Eles até falaram, não, a gente estava esperando, não esperava uma coisa dessa, mas agora nós vamos embora. E foi, velho. Jesus não precisou nem falar assim, vai embora não. Ele só pregou a mensagem para ir embora. E foi embora. Mas aqueles discípulos ficaram. Quer dizer, Pedro até pensou assim, Senhor, meu povo está indo embora tudo. Ele falou, mas vocês não querem ir embora também? Mas olha as palavras que Pedro falou. Senhor, olha, nós já viemos de lá. Nós já passamos pelas igrejas lá. Mas só tu tem palavra de vida eterna. Nós vamos ficar com o Senhor mesmo. E a partir dali eles entenderam tudo. Amém. Entende? O eleito entende a verdade. O eleito, Deus abre os olhos do eleito para eles entenderem a verdade. Irmão, é isso que nós temos que entender, tá? Então, mensagem, quem é esse Melquisedeque? Então, vamos aqui. Então, para nós entender melhor sobre a criação lá, original, é claro, né? Criação original. Então, eu vou pegar aqui quem é este Melquisedeque. Eu vou começar aqui no parágrafo 68. Escute bem, que vocês vão entender a diferença entre Deus e nós também, tá? Que está escrito assim: agora a diferença entre ele e você como filho. O veio, ele era no princípio a palavra, um corpo em morfo. Ele entrou e viveu nisso na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, ele tem uma reticência, nunca mais ouvimos de Melquisedeque, porque ele se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. Agora vocês passaram por isso. Viu o quê? Agora vocês entenderam o que é isso? Quem entendeu? Vocês passaram por isso. Quer dizer, nós não viemos aqui nessa linha regular. Nós não viemos aqui na terra em teofania, e Deus veio. Essa parte ficou lá, na sexta dimensão. Mas ele veio na linha regular de atributo. No lugar que ele veio, nós chegamos aqui em carne. E uma carne de pecado. Tá?
Então ele disse aqui, se converteu, deixa eu voltar aqui. Agora vocês passaram por isso, porque daquela forma ele sabia todas as coisas, e vocês nunca puderam saber isso ainda. Vocês vieram como Adão e como eu, vocês se tornaram do atributo à carne, para ser tentado. Está vendo? Quer dizer, naquela criação, ao invés de vir aqui na criação, veio aqui em carne, e mesmo assim feito. Tá? Porém, quando vocês se tornaram do atributo à carne para ser tentado, porém, quando essa prova estiver terminada aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Esse é para onde vamos. Isto é a palavra. Amém. Entendeu agora? Palavra, quando a noiva foi feita palavra, Deus falou a palavra e ela foi criada. Amém. Está vendo? A teofania. Aquilo é eterno. Aí ele disse aqui, a palavra. E então podemos olhar atrás e ver o que fizemos. Agora, não o entendemos, nunca temos nos tornado a palavra, só nos tornamos homem de carne, não a palavra. Entendeu agora? Amém. Amém. Então nós não podemos aceitar o ensinamento da serpente. Você vai ser isso. Não, nós vamos ser. Nós já somos em teofania, mas um dia nós seremos como Ele é, quando Ele nos dá a mesma carne que Ele tem, como Ele já subiu glorificado. Aí quando Ele glorificar um corpo para mim e para você, nós o veremos como Ele é e seremos como Ele é. Amém. Não aqui. Está claro para vocês? Amém. Então não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Amém. E parece claramente, e o faz claro que vocês nunca serão uma palavra, a menos que vocês tinham sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus. Bem? Amém. Vocês não podem ser a palavra, a menos que seja um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento. Primeiro, foi o que Deus fez. Ele sendo o Criador, Ele pensou, eu quero ter uma noiva, uma esposa, e eu vou ser um rei na terra, porque a terra foi criada para ser humano. E o dia que eu se fizer rei na terra, como filho de Davi na terra, eu tenho um povo glorificado, e eu vou criar esse povo. Pensou primeiro e criou uma teofania, e depois, sabendo que aquela teofania seria revestida de um corpo glorificado, para comer e beber, porque a teofania não come e não bebe. Vocês já notaram que Melquisedeque encontrou com Abraão em Gênesis 14, não comeu e não bebeu? Ele tem mão, o corpo é um corpo que tem mão. O próprio Moisés encontrou com Melquisedeque, não sabia. Deus falava com ele o tempo todo. Chegou um dia que ele tirou o povo do Egito, estava no deserto. Um dia Deus resolveu Moisés resolveu perguntar para Deus: Senhor, o Senhor tem falado comigo o tempo todo, eu nunca vi o Senhor. Aí Deus falou com ele: um homem nenhum pode me ver. Mas Deus falou com ele, falou assim: vamos fazer uma coisa, eu vou te colocar atrás de uma pedra, e depois eu vou passar. E quando eu estava passando, ele pôs a mão assim, e passou, e Moisés viu as costas de um homem. E o homem tinha mão. Melquisedeque tinha mão, mas não come e não bebe. Lá na sexta dimensão, todo mundo abraça, todo mundo conversa, todo mundo é um corpo. As mulheres têm cabelo comprido, mas não come e não bebe. Porque aquele corpo é completado aqui na terra. Aquele corpo é para ser revestido, glorificado, para vir para cá, para comer e beber. Eternamente. Eternamente. Aí sim. Então, vamos mais um pouquinho. Deixa eu só terminar de ler aqui. Então, mas vejam você, a fim de suportar a tentação,
vocês tinham que passar pela teofania, tinham que descer aqui em carne para ser tentados pelo pecado. E então, se vocês pecam, tem uma reticência, todos que o Pai me tem dado virão a mim, e eu os levantarei no último dia. Vocês tinham que ser primeiro, e então vejam você, ele veio sobre a linha regular de atributo. Quer dizer, Rei de Justiça, Rei de Salém e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma linha regular de atributo. Ele veio, nós não. Da teofania nós viemos para o terceiro estágio, que é a carne de pecado, para ser tentado e ao mesmo tempo reconhecer que há um Deus que nos perdoa. Amém. E Deus é essa palavra. Amém. Então todo eleito reconhece Deus pela palavra. Sabe que Deus é Espírito, nós sabemos, mas aqui na terra Ele é a palavra. Amém. Isso foi estabelecido no jardim do Éden, para Adão e Eva. A árvore da vida tinha a ver com Jesus, e a árvore da ciência do bem e do mal é no diabo. Ezequiel ali, 28 até o 31, vocês notam que aquela árvore que estava no jardim do Éden tinha coração. Então tinha a ver com o diabo ali. Mas ela era a árvore da ciência do bem e do mal, foi que causou o mal através de uma pregação querendo dizer que Eva ia ser como Deus. E acabou que derrubou o marido dela, e o marido, como o marido caiu, nós caímos. Aí todo mundo caiu. Mas Jesus veio para levantar todos aqueles que estavam nele. Amém. Que ele criou. É claro que ele criou, né? Deixa eu ir mais agora. Vamos aqui. Depois, no final, eu quero ler outras mensagens para os irmãos entenderem melhor. A era de Esmirna. Escute bem aqui. A era de Esmirna. Eu vou começar aqui no parágrafo. A era de Esmirna, no parágrafo 132. Escute bem aqui, 132, eu creio que é primeiro, deixa eu ver se é mesmo. 132, está escrito assim, escute bem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. 132. Deixa eu pegar aqui. Tá distante aqui. Vou pegar na parte B aqui da 132. Vou pegar aqui. Ó, isto é exatamente o que temos falado. Esses que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, os preconhecidos de Deus, estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em uma linguagem muito clara e verdadeira, a noiva de Cristo estava na mente de Deus eternamente. Amém. Embora não expressada até que cada deixa eu voltar aqui, que cada um fosse exposto no tempo designado e decretado. Quando cada membro apareceu, tornou-se expressado e tomou seu lugar no corpo. Assim, essa noiva é a literal palavra falada, a noiva descendente. Amém. Porque estava eternamente predestinada, essa que vai estar aqui na terra. Sabe? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. E cada menos tornou-se. E embora ela seja feminina em designação, ela é também chamada o corpo de Cristo. É muito evidente que ela deve ser chamada assim, porque ela foi predestinada nele
veio da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus foi manifestado em um membro, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próprio Deus teve que manifestar um membro aqui e chamou Jesus Cristo, porque tanto a noiva quanto o próprio Jesus, os nomes de todos estavam lá no céu. O primeiro nome a ser manifestado aqui foi o de Jesus. Você recorda que quando ele nasceu aqui, o anjo desceu e falou: o nome dele lá em cima é Jesus, para ser aqui estabelecido aqui. E aí o profeta diz no livro da vida do Cordeiro que quando Deus falou o nome dele, falou o nome de cada um da sua noiva. Cada nome da noiva foi falado. Quando ele falou Jesus, ele falou o nome de cada membro do seu corpo. Então por isso que Satanás tenta nesse nome que nós temos. E nesse nome você erra e eu erro, mas no outro nome você não erra. Amém. Ah, mas lá no céu ele conhece esse nome que nós temos aqui. Mas o nome que vai ser eternamente, ninguém conhece. Só Deus conhece. Então, aí ele disse aqui, ó, pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Como o eterno Logos, Deus foi manifestado no Filho, e em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E esse ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por esse meio ganhou o título de Filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, por nossa vez nos tornamos os muitos membros da descendente palavra falada, manifesta em carne, e aqueles eternos pensamentos agora manifestos em carne são os filhos de Deus, assim como nós os chamamos. Deixa eu adiantar aqui para a gente terminar aqui agora. Vamos aqui, porque é muito. Eu vou aqui no 139 para concluir, porque eu tenho duas mensagens ainda. Agora, antes de concluir esse assunto que nós estamos falando, eu sei que há uma interrogação em suas mentes. Vocês desejam saber se eu creio na doutrina da preexistência? Eu não creio nessa doutrina dos mormons da preexistência das almas, mais do que creio na reencarnação ou transmigração das almas. Sejam cuidadosos aqui e notem o seguinte: não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus, é a palavra ou a semente. Amém. Entendeu agora? Quer dizer, não é essa parte de fora, é aquele que ele já criou. Amém. E disse aqui, ou a semente. Isso, lá no passado, muito distante para o alcance da mente humana, o eterno Deus, com eternos pensamentos, pensou e decretou: amei a Jacó e aborreci Esaú. Romanos 8:13, 9:13. E nem tinha eles nascido ainda e nem feito bem ou mal. Veio, foi o pensamento, e depois que ele pensou, deixa eu voltar aqui, depois que esse pensamento tinha sido expresso, e Deus comprou de volta a Jacó, porque somente Jacó somente era semente. Apenas Jacó tinha a semente, e por isso que ele tinha respeito à primogenitura e conserto de Deus. Respeita a palavra. Amém. Tá? Ele respeitava. Se forem verdadeira semente, vocês ouvirão esta palavra, o Espírito batizará vocês no corpo de Cristo. Amém. E enchendo-os e dando-lhes poder, e vocês receberão a palavra para o dia e era. Veja,
quão clara se torna a verdadeira evidência quando a palavra é revelada a vocês. Amém. Notem novamente, Jesus era a semente real. Ele viveu em um corpo humano. Quando o Espírito chamou, a palavra manifesta, quer dizer, pensamento, ele foi para o Jordão e foi ali batizado em água. Depois de obedecer à palavra, o Espírito Santo veio sobre ele e ele é a voz, e a voz disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Predestinado também, está vendo? Vira aqui, né? Está vendo? A voz não disse: este se tornou meu filho. Jesus era o filho. Amém. O Espírito Santo apresentou-o como filho perante todos eles. Depois de ter sido cheio desse modo, é o mesmo modelo sustentado no Pentecostes e por todo o tempo depois. Ele entrou no poder anunciado e recebeu a plena revelação de Deus e procedente de Deus para aquele dia. Pois bem, eu não vou ler daqui para frente, mas depois vocês leem, vocês vão notar aqui sobre as eras a mesma coisa. Quer dizer, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, que fez com que aquele corpo obedecesse, é claro, o próprio Deus em carne humana, quando o Espírito entrou nele, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo e vencer, e quando ele venceu ali, ele venceu por cada um de nós. Amém. Agora, o que ele venceu por cada um de nós? Aquilo que nós não damos conta, porque ele sabia que nós viríamos nesse corpo, e nesse corpo aqui você não consegue nada. Não consegue, irmão. Você pode, se você tentar fazer o melhor, se dizer assim, não, eu daqui para frente não vou errar mais, você vai errar mais. Você tem que entregar totalmente na mão de Deus. Senhor, me ajuda, porque a era é muito difícil para viver. A palavra me ajuda, senão não dou conta. Aí ele entra em ação. É verdade. Mas se você falar, não, daqui para frente eu não vou errar mais, pronto, aí você vai piorar a sua vida. Você tem que pedir misericórdia, eu tenho que pedir misericórdia, porque senão a coisa vai de mal a pior. Vamos aqui agora, esse daqui é para mim terminar, nessas mensagens aqui. Agora escute bem aqui, agora falando desse corpo aqui, ó. Como Davi mesmo diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, olha para você ver, isso aqui é uma sombra, né? Isso aqui vai morrer, mas dentro tem que haver uma luzinha que te guia. Amém. Essa luz é Deus. Amém. Tá? Então vamos aqui começar. Eu vou começar aqui e ler para os irmãos entenderem melhor. E ver, é a mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Eu vou ler a terceira parte primeiro, são duas mensagens. E diz assim, quer ver? Terceira parte. Eu vou começar aqui no 282. E diz assim, falando o que o Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Agora, antes que eu pudesse ser uma sombra, tinha que ter luz para fazer a sombra. Por isso tem pessoas que lê, ainda que eu andasse pelo vale escuro da sombra. Não, mas não. Se é vale escuro é porque não tem sombra. Tem sombra porque tem luz. Está vendo? O corpo é negro, mas e a luzinha que está lá dentro? A luz é Deus. Amém. Para me ajudar e te ajudar. Amém. Tá? Então ele disse aqui: Davi, sendo um profeta e sob a unção, ele não cometeu nenhum engano. Ele apenas disse a verdade. Sim, ainda que eu não andar, quer dizer, ainda que eu não andar através do escuro vale, mas através do vale da sombra da morte. Então você tem que ter uma certa porcentagem de luz para fazer uma sombra.
Esta é a maneira que é. Nós somos ambos naturais e sobrenaturais. Este corpo está sujeito à morte e foi trazido através de uma mulher, não através de nada a não ser através, tem uma reticência, não por Deus. Você é uma reprodução de Adão e Eva, sendo negro, branco, ou seja o que for, você é uma produção, um rebento de Adão e Eva, é o que fez seu corpo ter nascido em pecado, formado em iniquidade. Veio ao mundo falando mentira. Você foi amaldiçoado e condenado no princípio da sua vida, nem mesmo sem uma chance. Entendeu agora? Quando Adão e Eva recebeu aquela mensagem, aí que eles rejeitou a palavra, aí nós entramos também naquilo ali, condenados, para dizer assim, sem nenhuma solução. Não havia ninguém que pudesse morrer no nosso lugar. Ninguém. Por isso que foi procurado no céu, na terra, debaixo da terra, não encontrava ninguém. Agora no céu, por que não encontrava? Porque lá tem Deus é Espírito. Mas no plano dele, ele disse, mas eu vou descer lá. Um dia eu vou descer lá e fazer esse homem e morrer no lugar deles. Mas João chorava, porque ainda ele não tinha visto a redenção. Ele só via que todo mundo estava perdido. Mas logo o ancião disse, olha aí o leão da tribo de Judá. Aí João olhou e viu o cordeiro. Muito obrigado. E Deus mostrou exatamente a João o que ele devia ver. Porque se ele visse o leão, todo mundo estava perdido. Porque o leão é o final. O leão já é juiz. Sim. Mas ele viu um cordeiro. Amém. Um cordeiro com 7 olhos. Isso quer dizer que João viu o Novo Testamento. Ele viu depois que Jesus morreu, ele viu um cordeiro com 7 olhos, com 7 mensageiros, com 7 mensagens. Amém. Trazendo salvação à humanidade. Amém. Então aí, agora, por que o Espírito que você tem veio através da natureza, e através da natureza, vindo através de uma relação sexual, e desejo de um homem e uma mulher, produz um filho terrestre. Deixe aquele filho sozinho e não lhes ensine nada correto, ele irá para o lado errado. Que a natureza que ele nasceu é ruim. Né? Não lhes ensine nem certo nem errado, ele tomará o errado, porque é da sua natureza fazer assim. Só quer fazer o que é errado. Por isso que o que defende nós é a vida de Deus em nós. Amém. Porque quando nós nascer de novo significa nascer do Espírito de Deus. Quando você descobre que Deus está dentro de você, você entende a mensagem. Amém. Esse significa nascer de novo. Esse é o novo nascimento. Amém. É quando o Deus que está dentro de você, entende a mensagem. Amém. Não o homem de fora. Mas o Deus que está dentro de você entende a mensagem da hora. Amém. Aí você nasce de novo. Nasce do Espírito de Deus. E aí o seu espírito, a sua alma, a partir daí se torna como Deus. Porque a sua alma agora passa a ser eterna como Deus é eterno. Amém. Porque você recebeu a vida dele. Amém. Porque se Deus não morresse na cruz para liberar a vida dele para nós, todo mundo ia estar perdido. O que faz a vida real mesmo para nós é a vida de Deus em nós. Para reconhecer a palavra. O Espírito de Deus não reconhece nada errado, só reconhece a verdade. Amém. Então, quando Deus manifestou aqui na terra hoje, e Deus enviou um mensageiro hoje, você e eu estavam predestinados junto com esse mensageiro. Amém. Para reconhecer essa mensagem. Amém.
predestinação, Ele não nos trouxe para nos dias de Paulo, porque Paulo tinha um grupo que creu na mensagem dele, nem de Irineu, nem de Martim, nem de Lutero, mas ele predestinou junto com a mensagem de William Branham. Amém. Para reconhecer e crer de todo o mistério, e ser revelado a ela todos os dias. Que a noiva realmente conhece tudo que Deus manifestou e que Deus mostrou na terra. Amém. Ela não vai sair daqui sem ver o que Deus está fazendo. Ela vai sair daqui conhecendo o que Deus está fazendo. Amém. Isso agora abriu até o entendimento. Vamos pregar mais uma mensagem. Então vamos lá. Então veja aqui, então observe o bebezinho. Eu creio que vou ler só essa mensagem aqui para terminar. Observe o bebezinho, não maior do que isso, quer dizer, um menininho, né? Já birrento, né? Ele fica tão irritado que ele retorce suas mãos e fica com a face vermelha, bebe seu fôlego. Claro, o que é isso? É a sua natureza. Ele obteve de seu papai e sua mamãe primeiro. Ela teve temperamento suficiente para lutar contra uma serra circular, que tem mulher e tem homem também, né? Que é uma ferramenta como uma serra daquela que corta tudo, né? E por isso que ele está falando. Ou seu pai, se eles não tiveram, seu avô ou sua avó teve. Veja, é a descendência. Quer dizer, se os pais é manso, mas às vezes o avô não era. Então herdou aquilo, natureza ruim. Então aquilo faz, você nasceu do mundo, você veio através de uma natureza e todo o seu ser é negro, obsceno, condenado, amaldiçoado e vai para o inferno. Isso é correto. Se Deus não entrasse na serra para trazer vida, que a vida de Deus não deixa você, a alma daquela pessoa que tem Deus não vai para o inferno, exatamente porque Deus está aqui para me dar entendimento de saber que um dia Ele morreu no meu lugar. Amém. E que eu devo acreditar em Sua palavra, e que eu não passo por cima da Sua palavra, que eu creio que Ele está aqui. Amém. Mas quando você nasce novamente, então a luz de Deus brilha em sua alma. Aleluia! Nasce de novo. Amém. Nascer de novo. E então não é mais um vale escuro, mas é um vale com uma sombra nele. Você pode estar velado aqui com a carne e com coisas em sua face, mas há luz suficiente ali. E um dia aquela luz e treva tem que se separar. E quando a luz brilha, as trevas se dissipam. Quer dizer, quanto mais você crê na palavra, mais você consegue vencer. Amém. Dissipam. E quando estivermos, então deixa eu voltar. E quando a luz brilha, as trevas se dissipam. E quando estivermos diante de Cristo, naquele corpo, as trevas e a morte se desvanecerão e nós nos romperemos em luz perfeita. Glória a Deus. Aí vocês notaram porque é tão clara a mensagem? Amém. Por isso que a mensagem hoje ensina, se nós vamos errar o caminho, é porque nós queremos. E é por isso que eu sempre falo, irmão, qualquer pessoa que fala contra a mensagem, você não deve andar com ela. É verdade. Acredita na verdade que está sendo revelada. A mensagem está aqui exatamente para nos defender. Amém. E como nós somos filhos de Deus, nós vamos defender essa mensagem. Amém. Vamos defender esse Deus que está nos guiando.
Amém. Vocês viram como claro isso aqui? Quer dizer, enquanto estamos aqui, há uma luz lá. Amém. Mesmo que seja o mínimo de Deus em mim, é o suficiente que eu preciso. Amém. Então esse Deus dentro de mim, dentro de vocês, é o suficiente para mudar o seu corpo e te dar um corpo glorificado e revestir sua teofania. Sabe? Então, deixa eu, para terminar. Aí estamos, sem enfermidade, nada de escuridão misturada a isso. Quando o corpo mudar. Aí já não tem mais escuridão, já não é mais um vale escuro. Ainda que eu estivesse andando no vale escuro da sombra da morte, que vai tão bom dia, né? E às vezes tem pessoas que falam o quê? É isso aqui que é o vale escuro, que vai morrer. Mas a vida aqui dentro vai te dar outro. Esse vai tomar, na verdade. Neste momento temos ambos. Enfermidade, alegria, temos saúde, força, temos entradas e saídas, altas e baixas, alegria e tristeza, assim por diante. Bem, isto é apenas uma sombra. Nós temos luz suficiente para saber que há luz ali. E ainda estamos no corpo em carne, mas um dia, o dia romperá. E este será quando o anjo da morte se assentar aos pés da sua cama. É aí quando o médico dirá que está tudo terminado. E esse natural se distanciar do sobrenatural. E a luz solta de volta para a luz. E as trevas voltam para as trevas. E então este mortal é colocado em imortalidade. É aí quando este corruptível se tornará incorruptível. É aí quando este mortal é colocado na imortalidade. E nós tornaremos de uma criatura do tempo a uma criatura da eternidade. Amém. Você não pode sair ali com escuridão total. Você tem que ter uma luz nas trevas. Aí está você. Este é aquele corpo que você recebe. Amém. Viu? Mais um pouquinho. O que fazemos nós? Bem, meu caro santo irmão, minha querida santa irmã, antes da fundação do mundo, quando Deus te criou a sua imagem, ou melhor, criou o homem à sua imagem e criou a mulher à imagem do homem, para a glória do homem, ele te fez uma teofania, exatamente como ele mesmo, quando ele disse: façamos as criaturas que ele tinha feito, façamos o homem à nossa própria imagem, à nossa própria semelhança, uma teofania. Deus ainda não tinha se tornado carne, ele estava em uma teofania. Façamos o homem à nossa imagem teofânica. Ele ainda não tinha vindo em carne, que desde aquela criação que ele falou, isso aqui, irmão, é onde nós ouvimos ou lemos em Gênesis. Mas essa palavra foi falada antes que o mundo existisse. Esse mundo, ele já tinha criado essa teofania. Por isso é que Satanás ia naquelas reuniões lá. Os filhos de Deus tinham reunião com o próprio Deus. Era essas teofanias. Aonde estava tu, Jó, quando os filhos, as estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus se rejubilavam? Você viu o que Deus perguntou para Jó? Aonde você estava, Jó? Porque você está aqui na terra, mas você sabe onde você estava quando você era uma teofania? Está vendo? Então essa criação é original, muito além do nosso pensamento.
E o pecado também começou muito além do que nós pensamos. E de lá, Deus planejou a redenção. Quando o pecado começou, Ele planejou uma redenção assim. Esse ser que é tão grande, que envolveu vários, Ele não pode descobrir isso. Ele planejou na mente dele. Um dia eu vou criar um mundo perfeito, vou colocar o homem, não diretamente na criação, mas vou fazer o homem colocar lá. E pôr ele lá e colocar uma serpente como homem e colocar uma mulher. E Deus tinha esse plano. E quando o pecado começar ali, eu entro em ação. Você nota que a ação de Deus foi imediata. Quando Adão pecou, ele vestiu Adão com a pele de ovelha. Essa já era a redenção. Quando o filho de Adão, verdadeiro filho, porque o outro não era, Caim não era, mas quando o filho de Adão viveu ali, que era Abel, ele matou o cordeiro. E aquilo já falava eles tinham a revelação daquilo que estava na parte profunda de Deus. Sim. E Deus começou a expressar, e Satanás não sabia daquilo. Satanás só pensou, tudo está na minha mão. A mulher está aí, eu sei para que ela está aí. Eu encho a terra de coisa ruim, mas Deus queria aquilo. Pode colocar umas coisas ruins aí, que o bom meu eu vou salvar. Amém! E Ele está salvando, até hoje Ele está salvando. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos terminar. E Deus abençoe a todos. E agora nós vamos lembrar e orar também pelo. Você quer dar uma aviso, Pedro? Pode dar uma aviso. Marcelo tem que dar um aviso. Deus abençoe, irmãos. O aviso é o seguinte, porque o irmão Reginaldo e a irmã Keren, eles precisam de saber a quantidade de pessoas que vai no casamento. É um controle deles lá que eles precisam, e aí eu vou ficar na porta com o caderno e vou anotar só o nome completo de todo mundo que vai. Aí, se vocês puderem fazer o favor de me passar o nome ali, eu vou ficar esse domingo e o outro para a gente ver se pega todo mundo, tá? Aí eu vou mandar até no grupo da igreja também, para quem não ouviu aqui. É só para eles terem o controle lá da quantidade de pessoas. Deus abençoe. Então, eu estava lembrando aqui outra coisa. O menino do irmão, nós vamos orar por ele. Quer dizer, é claro que você crê que só da oração, mas nós vamos lembrar dele, né? Aqui também tem um pedido de oração. A irmã Cláudia pede oração por sua família e por Robson Gabriel. Irmã Nilza está agradecendo a Deus pelas orações. Irmã Graça pede oração por Lindalva, né? Com problema no coração. Irmão Júnior pede oração pelo seu filho Levi. Que nós já oramos, nós vamos continuar orando. Então, vamos nos colocar em pé. Uma coisa que eu quero pedir para os irmãos é o seguinte: vamos continuar ajudando ali na oferta do irmão Oswaldo, porque agora está precisando para rebocar a casa dele. Então nós vamos continuar, a partir de hoje, nós vamos continuar ajudando, tá? Quem tiver uma ajudazinha aí pode preparar. Eu vou chamar ela. A menina da irmã Mília, por favor, venha até aqui, nós vamos orar por ela e também orar por esses pedidos aqui. Está na escolinha? Deixa então, depois eu oro por ela, né? Então vamos orar por esses pedidos que nós lemos aqui. Pedido de oração. Oração para o irmão Lucas, que precisa muito da ajuda de Deus nos dias, quer dizer, na escola, deve ser, né? Na escola, né? Então, Lucas do irmão Oswaldo. Vamos orar então. Depois eu oro pela menina. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma mensagem.
pregar. Meu Deus, ajuda nós a sair daqui melhor do que nós chegamos aqui, Senhor. Com mais revelação no coração, com mais entendimento da Tua palavra. Meu Deus, nós não sabemos do dia de amanhã, Senhor. Meu Deus, amanhã pode ser tarde demais. Senhor, ajuda cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Meu Deus, aqui está esses pedidos de oração, Pai. Irmã Cláudia pede oração pela família, por Robson. Meu Deus, também a irmã Nilza está agradecendo a Deus pelas orações. Amém. Meu Deus, a irmã Graça pede oração por Lindalva, Senhor, com problema no coração. O irmão Juninho está pedindo, Senhor, oração pelo seu filho Levi. Amém. Pai bendito, que o Senhor possa ajudar cada um, Senhor. Meu Deus, e o Lucas também, nós oramos por ele, Senhor, para que ele tenha mais cuidado, Senhor, na escola. Meu Deus, eu creio que só o Senhor é que pode ajudar. Assim nós entregamos todos esses pedidos em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa abençoar, curar os enfermos e nos ajudar a sair daqui melhor do que nós chegamos. Aleluia. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar por ela aqui, pelo aniversário. Senhor Deus, aqui está essa criança, Senhor. Meu Deus, que está fazendo aniversário, Pai. Ainda uma criança, bem novinha, Senhor. O que eu peço, Senhor, é que o Senhor ajude ela num mundo como esse, dando ela saúde e muito mais o Teu Espírito, Pai, para que ela possa vencer a cada espírito mal que está nesse mundo, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda ela a crescer, Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor. Pai, nós entregamos ela em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, tá? Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.